Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu deixei a aula gravada porque eu achei melhor do que fazer a transmissão, porque a internet aqui de casa às vezes não funciona tão bem, então às vezes eu não tenho a sorte de conseguir fazer a transmissão direito, então eu achei melhor preferir pela aula gravada, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco sobre os quantifiers, que são os quantificadores em inglês. E a gente vai falar o que eles são, os principais exemplos, né, os mais utilizados no inglês, porque vocês provavelmente vão se deparar bastante com eles em textos de vestibular, Enem. Vamos falar sobre os substantivos contáveis e incontáveis, que também tem bastante relação com os quantifiers. E também vamos ver uma questãozinha rapidinho para vocês conseguirem gravar melhor a matéria, tá bom? E na tela eu deixei o meu e-mail, meu número de telefone, caso alguém precise tirar alguma dúvida em inglês vestibular comigo. Eu estou disponível, podem me mandar mensagem ou um e-mail. E vamos lá. Bom, os quantifiers, eles são utilizados no inglês para dar a ideia de quantidade geral, ou seja, quando você quer quantificar alguma coisa sem, sem exatidão, sem números, por exemplo, 2 livros, 3 livros, em inglês ficaria 2 books, 3 books. Quando você quer só dar a ideia de geral, tipo, alguns livros, ou muitos, ou poucos, você usa esses quantifiers. Eles sempre antecedem um substantivo, né? Justamente para quantificar ele. E os principais são some, any, much, many, little bit, few e a lot. Você provavelmente já ouviu algum deles em algum lugar por aí, em questões de vestibular e tal, porque eles são muito utilizados. É bem comum ver eles, por isso que é importante ver, porque daí quando você se deparar, você já sabe o que significa. Aqui, ó, eu coloquei 2 exemplos para vocês entenderem um pouquinho mais. There are many people in the supermarket. Há muitas pessoas no supermercado. Many aqui, ele dá a ideia de quantidade geral, de maior número, de maior proporção. Então, muitas. Anna returned a few days ago. Anna retornou, voltou, alguns dias atrás. Então, o few, ele é normalmente utilizado para menores quantidades também. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos ver especificamente cada um deles, tá bom? E agora vamos ver o countable and uncountable nouns, que são substantivos contáveis e incontáveis. Por que é muito importante ver sobre esses substantivos? Porque eles estão relacionados diretamente com os quantifiers. Existem quantifiers que é só utilizado em substantivos contáveis, outros em substantivos incontáveis. Então é muito importante que você saiba a diferença para você saber utilizar eles corretamente, né? No inglês, eles têm muito essa noção de substantivos contáveis e incontáveis. Então, por exemplo, livros, books, são substantivos contáveis, você consegue contar eles. 1, 2 books. Agora, por exemplo, líquido, normalmente, bebidas, tipo water, aqui ó, eu já até coloquei aqui, eles são incontáveis, você não tem uma noção exata de quantidade deles. Então não é 1 water, 2 water, isso não existe. É bem importante que vocês saibam disso, tá bom? Então, ó, os substantivos contáveis, eles podem ser contabilizados através de número e tem sua forma no plural. Ó, aqui um exemplo. She has 2 dogs. Ela tem 2 cachorros. O dogs aqui, cachorro no caso, ele é um substantivo contável. Você consegue contar cachorros. Então, por isso ele consegue ir para o plural e ele consegue ser contabilizado com números. Ó,
os uncountable nouns, substantivos incontáveis, eles não podem ser contabilizados em números e geralmente são apenas utilizados no singular. Então, como eu já disse, bebidas, algumas comidas são incontáveis, tipo rice, que é arroz, é incontável. Substantivos abstratos também, tipo sentimentos, são tudo incontáveis. Então, ó, aqui eu coloquei como exemplo, I need some help. Eu preciso de ajuda. Você vê que tem até um quantifier, some, help. Eu preciso de alguma ajuda. Seria mais ou menos a tradução. A gente não fala muito assim em português, mas em inglês é mais ou menos isso. Ó, esse é outro exemplo. She wants... Cadê o meu mouse? Achei. She wants 2 bottles of water. Ela quer 2 garrafas d'água. Você vê que aqui tem o to. Ele tá quantificando. Só que ele não tá quantificando water, que é água. Ele tá quantificando bottle. Eu coloquei especificamente isso para vocês perceberem que o substantivo, quando é incontável, você tem uma maneira de fazer com que ele seja contabilizado, que é colocando ele em alguma medida, por exemplo, bottle, que é garrafa. A água em si você não consegue contabilizar em inglês, mas bottles of water você consegue, que são garrafas d'água. Isso pode ser com, por exemplo, o arroz, eu não consigo contabilizar. Agora, o quilo do arroz eu consigo. Então, é muito importante que vocês entendam essa ferramenta também. Bom, agora eu vou falar dos principais quantifiers que vocês vão ver mais por aí. Primeiro, para grande quantidade maior. Você tem o many, ele é muito utilizado. O many, você vai utilizar eles para substantivos contáveis e para qualquer tipo de frase, afirmativo, negativo e interrogativo, tá bom? Então, ó, there are many people in the supermarket. Há muitas pessoas no supermercado. Eu utilizei esse exemplo no começo. Não sou muito criativa com os exemplos, né? Mas já ajuda. Ó, e o much, você também é muito utilizado. O much é a mesma coisa que o many, só que ele é utilizado para substantivos incontáveis e mais frases negativas e interrogativas, tá bom? Então, lembre bastante do how much, how many. Quando você pergunta how many, quantas, você está perguntando quantidade de alguma coisa contável. How much bottles of water? How many bottles of water? Agora, quando você vai perguntar much, how much, você é para algum substantivo incontável. Tanto que dinheiro, assim, não a quantidade de dinheiro em si, tipo R$ 2, mas sim em dinheiro de modo geral, em inglês, é incontável. Então, quando você vai perguntar quanto que é alguma coisa, você pergunta how much is it? Porque o much ele justamente está aí para os substantivos incontáveis, tá bom? Então, ó, there isn't much food in the supermarket. Não há muita comida no supermercado. Então, ó, isn't, ele está indicando que é negativo, esse N apóstrofe T, sempre negativo. Much food, ele não está dando uma quantidade específica, não tem muita comida lá. É menos específico, tá bom? E ó, negativo e também interrogativo, tipo how much. E a gente também tem o a lot of ou lot of, que é um substantivo, é utilizado para substantivo tanto contáveis quanto incontáveis e qualquer tipo de frase. Então, o a lot of você pode utilizar em qualquer situação. Mark has a lot of friends. Friends é contável, tanto que você vê que ele está no plural. E você pode muito bem utilizar uma frase afirmativa, negativa, interrogativa também, em qualquer uma delas. Agora vamos ver os quantifiers para quantidade mais indefinida.
Aqui a gente tem o some e o any. Eles são muito utilizados. Acho que vocês já devem ter visto em algum lugar também. O some você utiliza mais em frases afirmativas e interrogativas, né? Interrogativas apenas para tipo pedir ou oferecer algo, né? Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, would you like some coffee? Você gostaria de tomar um café? Esse tipo de frase, essa estrutura é muito utilizado. Daí sim o some pode aparecer em pergunta, tá? Só nesses casos, would you like some coffee? Would you like some tea? Normalmente utilizado em restaurantes, né? No caso, para bebida. E também ele é utilizado em substantivos incontáveis e contáveis na forma plural. Então, essas duas situações, com esses dois substantivos, você pode usar o some. Ele só vai se diferenciar mais nos tipos de frase, né? Aqui, ó. She bought some clothes. Eu ia falar chocolate. She bought some clothes. Ela comprou algumas roupas. Então, o gato ali atrás. Que ele tá falando uma quantidade mais geral, algumas. Em clothes. Clothes, no caso, ele é contável, mas também dá para colocar em algum substantivo incontável também. Aqui a gente tem o N. O N, ele é utilizado mais para frase negativa e interrogativa, né? Apenas para frase interrogativa e negativa. Na verdade, é bem comum vocês escutarem um N negativo, com também substantivos incontáveis e contáveis, na forma do plural. Is there any fish in the fridge? Tem algum... Eu esqueci de colocar a tradução, mas tem algum peixe na geladeira? Ou there isn't much fish in the fridge. Não tem muito peixe na geladeira. É mais pra você ver que é uma quantidade indefinida, mais geral assim. E sempre, gente, sempre frase negativa e interrogativa assim, para você perguntar se tem bastante, se tem alguma quantidade de tal coisa, N, sempre. O some só vai aparecer na frase interrogativa se é para pedir ou oferecer alguma coisa. No would like some coffee, por exemplo, né? Mas, em geral, o some é para só afirmativa, tá bom? Principalmente afirmativa. Daí o N fica como negativa e interrogativa. Agora vamos falar sobre os quantifiers de pequena quantidade, perdão. A little é também muito utilizado. Ele utiliza principalmente em orações afirmativas e com substantivos incontáveis, tá bom? Então é um pouco estranho. Eu até hoje não consigo me habituar a escutar Paul drank a little water. Little water para mim é muito estranho, mas é gramaticalmente correto, little water, porque water é o substantivo incontável, como a gente já viu. Então, o quantifier dele vai ser little, tá bom? Que aqui significa Paul bebeu um pouco d'água ontem, yesterday, ontem, tá bom? E fill, a fill, que ele é também utilizado principalmente em orações afirmativas, só que com substantivos contáveis. Então, Anna returned a few days ago. Days, dias, eles são contáveis, você consegue contabilizar, então você usa o few. Ana voltou alguns dias atrás. Anna returned a few days ago. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro esses quantifiers principais. É muito bom que vocês estudem eles, porque eles são muito utilizados na língua inglesa. Então, provavelmente vocês vão ver por aí eles sendo utilizados, e é bom vocês
entenderem, compreenderem mais deles, para vocês não terem nenhum tipo de dificuldade. Óbvio que no Enem eles não vão pedir certinho para vocês uma questão muito específica, conteudista, de quantifier, perguntando qual quantifier você utiliza aqui, mas é muito bom que vocês tenham uma noção geral, porque ele provavelmente vai sim aparecer em diversos textos que vocês encontrarem por aí. Então é muito bom que você saiba, tipo, a noção de quantidade. Ah, você achou few, little? Ah, então você já sabe que é para poucas quantidades. Ou se você lembrar que a little é para quantidade, é para substantivos incontáveis, você já tem uma noção que próxima palavra que vai vir, o substantivo, vai ser incontável. Talvez você consiga ter mais uma noção do que ele signifique. Então isso pode ser uma ferramenta muito boa para ajudar vocês a resolver essas questões, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as questões do Enem, como elas cobram, como em inglês é cobrado, e como você pode estudar especificamente, de uma maneira geral, a nossa aula anterior é exatamente sobre isso, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dificuldade, dá uma voltada lá, assista de novo, só assista, para você poder tirar suas dúvidas em relação a isso. Mas eu acho muito importante que vocês vejam esse tipo de tópico, como, por exemplo, quantifier, né? Agora, a gente vai ver uma questãozinha sobre quantifier. É uma questão meio conteudista, porque eu quero que só para vocês conseguirem gravar um pouquinho sobre eles especificamente, né? Sobre os quantifiers. Então, ó, read the text to answer the question. Leia o texto to answer the question, para responder a questão. Ó, o Paul tá falando, Mary, the party is tomorrow. A festa é amanhã. Do we have everything we need? A gente tem tudo que a gente precisa? Então, vocês não precisam saber, né, esse início, só vocês terem uma noção que você vai ter que completar, e você vai completar que a gente consegue ver nas alternativas com quantifiers. Então, ó, we have juice, but we should buy more. Então, olha aqui, nós temos juice. Juice, gente, é um substantivo incontável, né? Juice é suco, suco é bebida, por em maioria, incontável. Então, aqui a gente tem as opções a lot of e many. Os dois são para quantidades maiores, né? Tanto que aqui fala but we should buy more, mas nós deveríamos comprar mais. Então, eles já têm uma quantidade grande de suco, mas eles precisam comprar mais. Mas eles deveriam, né? Comprar mais. Então, qual que a gente usa? Lot of ou many? Se vocês lembrarem, voltarem lá, vocês vão ver que o many, ele não é utilizado para substantivo incontável, no caso, juice. Então ficaria a lot of juice. Você tá vendo que tanto que a D, gente, você vê que nem tem o off, nem se encaixaria aí, porque precisaria do off para fazer sentido. Então você já conseguiria matar a questão já nessa primeira partezinha, nessa primeira resposta. Nem necessitaria de você ver as outras, mas a gente vai dar uma olhada para vocês conseguirem fixar a matéria melhor, né? Então, ó, aqui, do we need to buy bread? A gente já vamos direto, nem precisa ver as outras porque não é muito necessário. Well, we have, I don't know if it's enough. Então, eles têm determinada quantidade, mas ela não sabe se é suficiente. Então, ó, você vê que essa segunda opção, aqui eles estão te dando artigo, gente. Artigo indefinido.
O a, and, é artigo indefinido. Não tem nem um substantivo para utilizar depois. We have, não tem como, gente. Lembra que artigo, ele sempre vai preceder um substantivo. Aqui não tem nenhum substantivo. Então não se encaixaria. Seria o some. A gente tem alguma coisa, mas ela não sabe se é o suficiente. Some. Oh, so let's talk to Jen and ask for advice. Advice, gente, é conselho. Advice é conselho. E é muito importante que vocês saibam que em português, talvez você conseguiria contabilizar, tipo, 2 conselhos, 3 conselhos. Em inglês, não. Eu acho que essa é a principal dificuldade para você conseguir diferenciar substantivo incontável de contável, que em português, que a gente está mais habituado, né? Tem alguns substantivos que são contáveis, quando chegam em inglês, passam para o inglês, é incontável, na verdade, e vice-versa. Então isso pode confundir bastante. Mas advice, conselho, é incontável em inglês. Então, ó, você vai ouvir muito piece of advice. Piece of advice, que é tipo um pedaço de conselho, traduzindo assim, bem literalmente, mas é um jeito de quantificar o conselho, o advice, que você viu em água, bottle of water, garrafa d'água. E em conselho, em advice, é a piece of, é tipo piece of, que é, ó, deixa eu colocar aqui, ai, apertei errado, ó, ai gente, minha letra, vamos, esquece isso aqui, deixa eu colocar aqui do lado, a piece, gente, isso aqui é um I, tá bom? Já percebi que não sei usar esse negócio. Ó, mas eu acho que vocês conseguem entender. Piece, tá bom, galera? É a piece of advice, que é um pedaço de conselho, traduzindo assim. Mas é um jeito de quantificar o conselho. Então, se você quiser falar mais de um, né, por exemplo, 2, two pieces of advice. Daí você vai ver que a quantidade, o to, ele vai ser, ele vai se referir ao piece, que é um pedaço. Isso você consegue quantificar. A piece of cake, que é um pedaço de bolo, isso você consegue ter relação de número. Tanto que você consegue colocar quantidade, two, three, quantidade de número específico, e também um artigo aqui, tá bom? Esse artigo indefinido, o a e o an, o artigo indefinido é tipo umas, ele só vai anteceder também o substantivo incontável, tá bom? Tanto que por isso que eles colocaram aqui, justamente para confundir. Daí, aqui, talk to Jen and ask for advice. Então a gente sabe que o advice, ele é incontável, né? Então se ele é incontável, você não vai poder colocar o an. O an é o artigo indefinido, vai ter que ser some advice. E é a letra A. A lot of, we have a lot of juice, we have some, and ask for some advice. Tá bom? Então, gente, foi basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim. Como eu já disse, eu tô super disponível no meu e-mail, no WhatsApp também. Então, qualquer coisinha sobre Quantifier ou outra questão, vocês podem mandar, tá bom? Eu posso esclarecer para vocês. Então, é isso aí. Bons estudos, tá?
e vejo vocês semana que vem.